a nossa aula de número 20. E na aula de hoje, nós iremos mostrar como utilizaremos a análise canônica na parte de otimização a partir de planejamentos compostos centrais. O que seria, então, a análise canônica? No estudo da forma de uma superfície de resposta e a localização das regiões de condições ótimas, é útil reduzir uma forma quadrática, como nós vimos na aula passada, para uma forma canônica. Então, por exemplo, temos aqui uma superfície ajustada para uma de segunda ordem, então um modelo aqui de segunda ordem, escrito na forma quadrática. Nós podemos observar que a gente tem aqui o parâmetro algébrico, a gente tem os termos de primeira ordem e os termos de segunda ordem aqui escritos na forma matricial. Quando eu faço, então, uma transformação para a forma canônica, vocês podem observar aqui que nós não vamos ter mais os termos nem lineares, nem os termos de interação. Nós vamos escrever o modelo apenas como sendo função de alguns termos quadráticos. Com qual objetivo, então, nós iremos fazer isso? A fim de determinar a natureza desse ponto estacionário. Por exemplo, temos aqui no eixo y a minha variável x2 e aqui a minha variável independente x1. O que nós podemos observar? E aqui nós plotamos em vermelho as linhas de contorno para essa superfície de resposta que nós vamos avaliar. O ponto zero, nessa coordenada que eu usei para a forma quadrática, ele está aqui, o ponto 0, 0, certo? No entanto, quando eu olho para a minha superfície de resposta, eu posso observar que o meu ponto estacionário ele está localizado nesse ponto aqui. Existe uma simetria nessa superfície de resposta. Quando eu traço, então, um eixo que é perpendicular, que forma 90 graus aqui, nessa superfície de resposta, certo? Partindo do meu ponto estacionário, aqui eu formo um ângulo de 90 graus com cada parte daqui do contorno. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu crio esse novo eixo W1 e W2, eu estou fazendo uma transformação ortogonal, em que eu mudei o eixo original x1, x2 para um novo eixo, para um novo sistema de coordenadas, que é de W1 e W2, em que o ponto 0, 0, que é aqui, é exatamente o meu ponto estacionário. Então, qual que é o nosso procedimento para fazer essa transformação aí para a forma canônica? Nós vamos considerar a translação da superfície de resposta dessa origem aqui anterior, que era no ponto 0, 0, para o ponto estacionário. Então, agora nós criamos esse novo eixo aí em azul, né? Nós já sabemos encontrar aqui o nosso ponto estacionário. Então, daí, a função resposta que a gente vai obter, ela é formulada em termos de novas variáveis, W1, W2 até WK, utilizando aí também o valor desse ponto estacionário, cujos eixos correspondem aos eixos principais do sistema de contorno. E os parâmetros ajustados são o quê? São os autovalores relacionados, então, ao modelo que eu propus. Fazendo, então, a redução da forma quadrática para a forma canônica. Teorema. Se nós conhecemos, então, os autovalores, que são as raízes características, tá? Todas reais dessa matriz simétrica real A, né? Que no caso aqui a gente também tá chamando, nós chamamos lá no nosso modelo, ficou B, tá? Então, existe uma transformação ortogonal de forma que o meu vetor x agora vai ser igual a um P que multiplica essa nova variável W, tal que a forma quadrática real é transformada numa forma canônica, de forma que eu multiplique, então, o autovalor 1 pelo W1, sucessivamente até o WK. Isto é, a forma quadrática que a gente tinha colocado aqui anteriormente é transformada para uma forma com uma matriz que vai ser completamente diagonal, onde os seus elementos diagonais são as próprias raízes características da matriz de A. Algumas observações, né? Os sinais, então, dos autovalores e a grandeza desses autovalores vão nos ajudar a determinar a natureza desse ponto estacionário. A relação, então, que existe entre W e X também vai ser importante, porque vai indicar ao pesquisador regiões úteis de exploração.
nós vamos então depois aprender como encontrar os autovetores relacionados a cada um desses autovalores e como eles podem nos ajudar então a caracterizar a natureza do ponto estacionário. A forma canônica, então. Fazemos a translação da superfície de resposta para um novo ponto de origem. Para isso, precisamos definir, então, uma nova variável, que nós vamos chamar aqui de z inicialmente. Quem vai ser z? Vai ser o meu vetor x menos o vetor no ponto estacionário. Portanto, como eu poderia reescrever o meu modelo? Eu preciso substituir quem é x no meu modelo. Então, isolando o x aqui, a gente teria z mais o x0 no ponto estacionário, certo? Então, no lugar do x transposto, eu colocaria o z mais o x0. Ó, de novo, no lugar do x, o z mais o x0. E aqui, que não é transposto, né? No lugar do x, o z mais o x0. Tá? Então, eu reescreveria o modelo dessa forma. Fazendo, então, essa multiplicação, ó, do x transposto pelo b, mais o x0 transposto pelo b, fazendo toda essa multiplicação aqui, a gente encontra a segunda parte, tá? Em que a gente pode observar, por exemplo, que o z transposto bx0 vai ser igual ao x0 transposto bz, certo? Então, a gente pode agrupar essa parcela aqui. Já que esses dois termos aqui são equivalentes, né? A gente pode reescrever esse modelo aqui em cima, reagrupando essa parte, tá? E reagrupando essa outra parte aqui também. Então, a gente pode reescrever como sendo o valor da resposta no ponto estacionário, mais o z transposto, que multiplica b mais 2bx0, mais o z transposto bzinho, z. Mas a gente conhece quem é o x0 no ponto estacionário, a gente já aprendeu a calcular. Fazendo, então, a substituição desse valor aqui dentro do nosso modelo, a gente chega nessa última relação em que eu consigo escrever o meu modelo como sendo a resposta no ponto estacionário mais o z transposto, bzinho menos 2b, que multiplica a inversa de b vezes o bzinho sobre 2, mais o z transposto vezes o b vezes o z. Só para relembrar aqui para vocês de onde veio, então, de onde que surgiu esse ponto estacionário. A gente pode identificar aqui que toda essa parte aqui é o meu modelo no ponto estacionário. Por isso que a gente substituiu essa parte toda pelo y0 no ponto estacionário. Então, o que a gente pode ver? Então, até agora a gente pegou o x e transformou ele em z. Mas o nosso objetivo aqui é transformar esse z para w, né? Que é a nossa nova variável. Então, a determinação da matriz M é muito importante, porque para eu relacionar esse Z com o Wzinho, eu preciso da matriz M. Então, eu vou fazer uma nova transformação em que o W vai ser igual a matriz M transposta vezes Z. Isso permite, então, ao pesquisador a obtenção da expressão relacionada às variáveis Z e I com as variáveis W e I. Tá? Essa matriz M maiúsculo, ela é composta, então, por vários vetores coluna, em que eu vou ter aqui um vetor M1, M2, até MK, em que esse vetor aqui, que está dentro da matriz M, são os autovetores normalizados associados às raízes características que a gente vai, então, calcular. Então, M aqui são os autovetores associados a cada um dos nossos autovalores, né? Que nós já aprendemos a calcular os autovalores. E eu vou deixar para mostrar para vocês como fazer o cálculo dos autovetores dentro de um exercício que nós vamos trabalhar, tá? E aí, esses autovetores, eles vão estar normalizados de forma que a M transposta M vai ser igual a 1. Como isso, então, nos ajuda a fazer a interpretação do sistema? Então, depois que eu peguei o meu modelo, que estava na forma quadrática, e passei ele para a forma canônica, eu vou agora utilizar os meus autovalores para poder classificar o tipo de ponto de inflexão ou o tipo de ponto estacionário que eu tenho. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Temos aqui um modelo em que eu tenho apenas dois fatores, tá?
que estão aqui representados pelo W1 e pelo W2, o modelo já está escrito na forma canônica, certo? E eu vou plotar aqui aquele gráfico, mostrando então como seria a representação dessa superfície de resposta nesses eixos azuis aqui, que é na forma canônica. Esse ponto que está aqui no centro, que é o ponto de inflexão, ele pode então ser de 3 tipos. Se todos os meus autovalores forem menores do que zero, tá? Todos, incluindo o primeiro até K fatores aí, quando a gente movimentar em qualquer direção a partir do ponto estacionário, então eu tô aqui no ponto estacionário. Então, em qualquer direção que eu movimentar, tá? Para cá, para cá, para cá, o que vai acontecer? Se esse ponto for de máximo, né? Para qualquer direção que eu tentar caminhar, eu vou estar diminuindo a resposta, certo? Aí significa então que o meu ponto é de máximo nessa superfície. Se todos os meus autovalores, todos, forem maiores do que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto de mínimo. Então, essa concavidade vai estar para cima. Significa que para qualquer lado que eu me movimentar aqui, se esse é um ponto de mínimo, eu vou estar caminhando sempre, né, para uma região em que eu vou aumentar a minha resposta, certo? No entanto, se os autovalores têm sinais diferentes, o meu ponto estacionário ele não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Ele é um ponto de sela. A partir desse nosso modelo, vamos supor, então, um ponto de sela em que o autovalor 1 é menor do que zero e o autovalor 2 é maior do que zero. Então, se eu movimento na direção de W1, a partir aqui do meu ponto estacionário, eu vou ter uma diminuição da resposta, porque o meu autovalor é negativo. Enquanto que se o meu autovalor 2 é positivo, em qualquer direção que eu andar aqui, eu vou estar aumentando a minha resposta, certo? Por exemplo, se a gente supor K igual a 2 e supor aqui que todos os autovalores são menores aí que zero, mas que o meu, ou seja, se todos são menores do que zero, o que acontece, pessoal? A gente tem um ponto de máximo, certo? No entanto, o meu lambda 2 é muito, muito, muito maior do que o meu lambda 1. Daí, o que significa isso? Que um movimento ao longo do eixo W1 não vai modificar tanto a resposta quanto o mesmo movimento que eu fizesse no eixo W2. Vamos então resolver um exemplo? Encontrar os valores de tempo e de temperatura para produzir uma resposta máxima de gramas por produto. As variáveis aqui codificadas, né, x1 e x2, correspondem o x1 ao tempo de reação e o x2 à temperatura. Esse planejamento é um planejamento composto central com 2 fatores. Podemos observar aqui os 4 primeiros experimentos relativos ao planejamento fatorial, 2 elevado a 2. Podemos observar aqui os pontos axiais. E podemos observar aqui, ó, 2 réplicas, mais 2 réplicas no ponto central, ao todo aí 4 experimentos do ponto central. No entanto, se nós fizéssemos N2 igual a 4 e tentássemos calcular o valor do alfa, esse valor não ia corresponder à raiz de 2. Então, esse planejamento que nós vamos mostrar aqui, ele é um planejamento composto central rotacional, que não é um dos nossos mais indicados, mas nós vamos usar ele como exemplo de como fazer resolução e depois nós apresentaremos nos próximos exercícios planejamentos centrais ortogonais. De posse, então, das variáveis codificadas e da resposta, nós podemos, então, propor um modelo quadrático e podemos, por exemplo, obter os parâmetros por regressão múltipla, como nós fizemos no caso de um planejamento fatorial de 3 níveis. Então, propondo aí um modelo quadrático, né, que na próxima aula nós iremos ver como acharemos no Excel, nós temos aqui, então, um modelo que foi ajustado, né, os parâmetros, o parâmetro relativo à interseção, mais o efeito de x1, x2, x1 quadrado, x2 quadrado e o efeito aí de x1, x2. Então, a gente pode observar que existe uma forte interação entre tempo
e temperatura. Esse modelo ajustado ele pode ser reescrito, então, na forma matricial. A gente vai ter o parâmetro beta 0, o x transposto Bzinho e o x transposto vezes uma matriz B, que contém os parâmetros relativos à parte quadrática, não linear, vezes o x. Então, vamos identificar aqui e montar quem é o nosso vetor B e quem é o nosso matriz B maiúsculo. Então, eu poderia, abrindo esse modelo aqui na forma matricial, né? A gente tem aqui ó, o vetor B e a nossa matriz de parâmetros aí relacionada aos termos quadráticos. B0, então, corresponde a 87,38. O nosso vetor B, então, ele é relacionado aos termos lineares. Menos 1,38 para x1 e 0,36 para x2, certo? A nossa matriz B maiúsculo. Nós temos aqui o termo que multiplica x1 ao quadrado, que é menos 2,14. E aqui na diagonal, o outro termo que multiplica, então, o x2 ao quadrado. O termo da iteração, que é menos 4,88, ele precisa, então, ser dividido entre essas duas posições, certo? O B12 e o B21. Por isso, a gente dividiu, então, por 2. Agora que a gente já sabe quem é o vetor B e quem é a matriz B, a gente pode, então, calcular o ponto estacionário. O ponto estacionário, então, ele é o quê? Ele é a derivada desse modelo em relação a x. Fazendo a primeira derivada igual a zero, eu encontro quem é o ponto de inflexão quando eu isolo x aqui nessa equação. Então, isolando o x, a gente tem aqui o x estacionário, que é menos meio do inverso da matriz B, vezes esse vetor B minúsculo. Vamos calcular? Partindo aí, então, do ponto estacionário, precisamos agora calcular a inversa de B. Para quem não lembra como faz o cálculo da inversa, sugiro que assista em algum dos vídeos que nós vamos disponibilizar para vocês relembrarem. De posse, então, dessa matriz e do vetor B, nós podemos agora fazer a multiplicação, que é menos meio, temos aqui a inversa, o vetor B. Isso vai nos dar, então, um vetor resposta em que eu tenho quem é x1 no ponto estacionário e quem é x2 no ponto estacionário. Certo? Bem, calculamos o ponto estacionário. No entanto, ainda não sabemos dizer se esse ponto é de máximo, de mínimo ou de sela. Para isso, nós precisamos analisar os autovalores relativos à matriz B. Podemos, então, calcular a resposta no ponto estacionário. É só substituir o valor de x1 pelo valor de x1 no ponto estacionário e o valor de x2 por 3,14. Assim, nós podemos fazer, então, a substituição. Substituindo, então, esses valores, nós obtemos aí um valor máximo de 90,64 gramas. Bem, o nosso modelo quadrático, dado por essa relação, precisa, então, agora ser reduzido para a forma canônica. Então, na forma canônica, nós precisamos da resposta no ponto estacionário, que nós acabamos de calcular, que é 90,64, mas nós precisamos também encontrar os autovalores associados à matriz B. Então, faremos agora o cálculo para encontrar os autovalores. Para isso, faremos o determinante de B menos lambda I, certo? Então, temos aqui a matriz B e subtraímos a diagonal por menos lambda, fazemos esse determinante igual a zero. Então, vamos lá, é multiplicar esse termo por esse, certo? Menos esse termo vezes esse, igual a zero. Rearranjando essa equação, chegamos nessa equação quadrática, podemos, então, fazer o cálculo dos autovalores, que corresponde, então, a menos 0,13 e menos 5,1. Ambos autovalores são menores do que zero. Podemos, então, agora classificar esse ponto como sendo um ponto de máximo. Podemos agora, então, a partir da resposta no ponto estacionário, escrever o nosso modelo na forma canônica. Bem, ainda não chegamos no que nos foi pedido. Foi pedido para encontrar os valores de tempo e de temperatura para produzir uma resposta máxima. Já sabemos, então, que o valor máximo corresponde a 90,64 e que o modelo na forma canônica pode ser escrito dessa forma. Podemos, então, agora
voltar nas nossas equações de codificação e substituir aqui quem é o valor de x1 e x2 no ponto estacionário e assim encontrar quem é o tempo e quem é a temperatura que me levam a esse ponto de máximo. E dessa forma, substituindo então esses dois valores aqui, no ponto de x1, 0 e no ponto de x2, 0, nós conseguimos então encontrar que num tempo de aproximadamente 56 minutos, a uma temperatura de 160,7 graus Celsius, eu consigo então obter um valor máximo para essa produtividade. No entanto, podem surgir alguns questionamentos. Por exemplo, mas professora, o experimento 3, a 80 minutos e 150 graus, não me levou a uma resposta ainda melhor? No entanto, pessoal, nós devemos pensar que, será que esse experimento não fosse repetido, ele não poderia, por exemplo, dar 90, 89? Afinal de contas, se observarmos o valor do experimental, a réplica variou de 86,8 até 89,7. Isso nos dá um desvio de mais ou menos 2,9, certo? Por isso que nós avaliamos o conjunto de dados de uma forma geral. E o erro experimental, ele é, então, estimado a partir dessas réplicas no ponto central. Uma boa saída para resolver esse planejamento seria, então, calcular quantas réplicas nós precisaríamos para poder adicionar para que esse planejamento se tornasse ortogonal e, assim, os nossos cálculos ficassem ainda mais precisos. Bem, deixo como sugestão para vocês que vocês assistam os vídeos que foram colocados, que vão ser disponibilizados, sobre como calcular a inversa de uma matriz, multiplicação de matrizes e também um determinante de uma matriz. Te vejo, então, na próxima aula, quando iremos resolver esse exemplo e avaliar melhor esse modelo empregando o Excel. Até mais!